E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live Camila Bidão. Todas as terças à noite nós estamos aqui juntos, tá bom? Para falar mais sobre gestão de negócios. E como sempre, como de costume, eu já fico aqui mandando o aviãozinho para todo mundo, porque, gente, a gente precisa compartilhar conhecimento, gerar valor para as pessoas, tá bom? Então, eu no seu lugar faria o mesmo, se não tá tudo bem também. Mas nós vamos falar por que você não está crescendo. Por que você não está crescendo sua empresa? Até uma primeira dúvida aí. Você está crescendo a sua empresa? Você está crescendo a sua empresa? Ela está estagnada? Ela está em declínio? Ela está crescendo? Como é que ela está? Boa noite, seja bem-vindo. A gente vai falar justamente sobre isso. Não sei se você já conhece a minha história, se você me conhece, você que me segue, se você me conhece, mas a minha expertise é justamente em crescer negócios, né? Eu chego nas empresas para fazer com que elas cresçam. Como, Camila? Gente, eu tenho assim uma base de marketing, base de gestão de negócios, base disso, mas eu transformei uma empresa que tinha faturamento médio mensal de 50 mil reais em uma empresa com 46 lojas em 8 estados, faturamento de 50 milhões, né? Então eu tenho essa expertise de crescimento, é o que eu faço nos negócios, tenho um foco totalmente voltado em resultado de crescimento, mas não é um crescimento de qualquer jeito. Crescer empresa, crescer negócio é algo relativamente fácil, vender é algo relativamente fácil, o desafiador mesmo é você se manter onde você chegou. Subir ali uma montanha, tem ali seus desafios, sim, natural, ok, mas você se manter aonde você chegou e dali alcançar patamares superiores e para outro nível de jogo é outro desafio. E eu quero falar com você aqui por que você não está crescendo. Por que você não está crescendo? E primeira coisa, por que é tão importante crescer, né, gente? Para que eu quero crescer um negócio? Qual a relevância disso? Tem gente que já virou para mim e falou assim, olha, Camila, sou aqui o estilo mais boutique, gosto do jeito que eu tô, eu não quero crescer, quero permanecer desse jeito. Ah, é? Deixa eu te perguntar. Nessa pandemia aí, nesse período de crise aí, que você não cresceu e tudo depende de você, quando as situações começaram a comer o seu caixa e você não estava grande o suficiente, como é que você se virou? Quando o negócio precisa totalmente de você e você não tinha ali um saldo no seu fluxo de caixa, como é que você se virou? Teve um primeiro movimento aí que o pessoal começou a usar o caixa que tinha. Legal, você não tinha crescido, você estava estável, estagnado. E agora, durante a pandemia, para quem não cresceu e o saldo do caixa foi todo comido, como é que você fez? Será que o crescimento não é importante? Gente, o crescimento é crucial para qualquer negócio. Se você não está crescendo, você está morrendo. Se você observar na natureza, nas coisas naturais, isso é um indicativo muito sério de que o que não está crescendo não está morrendo. Se você tem uma criança, ela para de crescer, você vai procurar um médico, porque algo está errado, ela precisa crescer, senão ela tem alguma doença. Né? Se você tem ali na natureza os animais que param de se reproduzir, de se multiplicar, igualmente com as plantas, se eles pararem de se multiplicar e se reproduzir, uma hora eles vão ser extintos. Eles vão morrer porque as coisas têm uma durabilidade. Elas não são eternas. Mas você não precisa crescer só em tamanho ou só em multiplicação de unidades. Você pode crescer em força. Você perdura mais tempo com força. Então, por exemplo, você pega aquelas árvores gigantescas, centenárias. Elas foram crescendo em força, mas elas cresceram. Elas chegaram a uma determinada estatura, ok, não crescem muito além daquilo, mas elas crescem em resistência, em força. Porque a partir do momento que elas param de crescer em resistência e força, quando vier uma adversidade maior, elas começam a se deteriorar e morrem. Igualmente acontece com as nossas empresas. Se eu e você não estivermos focados em nos fortalecer e continuar crescendo, uma tendência natural é a degradação. Isso vai morrer. Aqui tudo se degrada, existe um tempo de vida. Então uma forma de eu e você perdurarmos ao longo do tempo é por meio do crescimento. Então se você não está crescendo, você está morrendo. É crucial, é uma questão de sobrevivência, tá bom? Então uma das coisas que eu quero que você tenha em mente com clareza é isso, uma questão de sobrevivência. Se você não crescer, você morre. Segunda coisa, por que é tão legal a gente crescer? É uma questão de oportunidades.
Quando nós crescemos, o processo de crescimento ele é bastante desafiador, mas ele também traz muitos benefícios. Obrigada, Será Kids. Ele também traz muitos benefícios. Por que eu tô falando isso? Quando você cresce, por exemplo, em faturamento, em fluxo de caixa, em lucro líquido, você com esse fluxo de caixa, quando vem a adversidade, você já tem um diferencial competitivo em relação a outras empresas. Se os caras não têm caixa e você tem, você consegue se sustentar e eles morrem. Quando eles morrem, você aproveita uma oportunidade de mercado, vai lá e pega aquela fatia de mercado. Você consegue ali, você já tem um dinheiro e você começa a pegar o mercado que eles deixaram abandonado, porque eles não conseguiram segurar a onda. É o que muita gente vai conseguir nesse tempo. Outra perspectiva é a seguinte, se você tem esse dinheiro em caixa, surge uma oportunidade, você consegue aproveitar ela de uma forma melhor. Você já consegue fazer negociações melhores, consegue pagar à vista, você consegue dar lances melhores, coisas que outras pessoas não vão ter como. Elas ainda vão ter que ir atrás de um capital para quem sabe pegar aquilo e sei lá se elas vão conseguir pegar um empréstimo, um financiamento, porque eu não sei como é que tá o nome delas, não sei se elas têm, né, um score legal para fazer frente a isso, aproveitar essa oportunidade. Então, quando você tem isso nas tuas mãos, você consegue aproveitar oportunidades e enfrentar adversidades. Você tem essas duas frentes. Gente, isso assim, são dados. Basta você observar esse cenário que a gente está vivendo. Tá perseverando quem tinha caixa. E perseverou quem conseguiu crescer. Tá bom? Além disso, quando você começa a ganhar mais dinheiro, você começa a crescer em marca, por exemplo, algumas coisas se tornam mais fáceis. Quando você ganha, por exemplo, poder de marca, né? Você cresceu em número de unidades. O seu esforço de marketing, ele se torna menor do que antes. Todo mundo não, mas boa parte das pessoas preferem comprar de marcas conhecidas e familiares do que uma marca totalmente desconhecida. Então, se você tem poder de marca, você conseguiu expandir, seu esforço de marketing ele se torna proporcionalmente menor. É menor. Uma das estratégias que eu adotei para me tornar mais conhecida e ter esse esforço de marca menor foi aumentar o número de pontos de vendas, porque fazia sentido para o meu negócio. Hoje em dia, cada um dos negócios eu fico entendendo qual é o esforço de marca que eu tenho que fazer para me tornar mais conhecida e diminuir proporcionalmente o meu investimento. Então você se torna mais poderoso. Não tenha dúvidas, você se torna mais poderoso. Mais ainda, você com mais dinheiro você consegue contratar melhores funcionários. Muita gente, muito empresário, fala que não é com você. Tem muita gente que fala assim, meu Deus, trabalhar com gente é muito difícil. Meu Deus do céu. É um desafio quando você tem más pessoas. E as melhores pessoas querem as melhores empresas com as melhores oportunidades. Se você é uma melhor empresa, uma melhor oportunidade, você também consegue remunerar adequadamente essas pessoas. E quando você cresce, você consegue atrair esses melhores profissionais. Quem sabe, na verdade, o que você tem de profissional não está relativo à liderança que você exerce sobre eles. Então isso também é um ponto. Quando você consegue ter um caixa, uma empresa legal para trabalhar, você também atrai as melhores pessoas. Quem hoje negaria, não vou trabalhar na Google, né? Não vou lá passar por uma experiência no Vale do Silício, ver como é que funcionam as coisas lá. Empresários que têm uma mente aberta para conhecer, para se desenvolver, não negariam essa oportunidade nunca. Além disso, você tem mais oportunidades também de fazer novos investimentos que hoje você pode fazer. Quando você cresce, você tem mais grana, você pode aumentar a tua empresa, pode investir em maquinário, pode investir em ferramentas, pode investir em uma equipe melhor, você pode fazer investimentos mais em marketing para gerar novas receitas. Então você começa a ter muito poder, poder de possibilidades, poder no sentido de posso fazer, né? E mais do que isso, você pode fazer retiradas de lucro melhores. Você pode ter uma vida mais confortável, uma vida mais tranquila, uma vida mais segura neste sentido financeiro. Você pode, sei lá, começar a fazer as viagens que você não fazia antes, ir para lugares que você não frequentava antes, comprar as roupas que você não comprava antes, enfim, ter experiências que você não tinha antes, porque existiu agora uma possibilidade maior. Então, crescer é algo muito legal, não só na questão de sobrevivência, né, na questão da necessidade, mas também na questão das possibilidades. Tá joia? Então, crescer é muito bom e é crucial para os nossos negócios. Mas tem muita gente que não está crescendo em empresa. Tem muita gente que mesmo pré-pandemia já não crescia em empresa e agora sofre um pouco mais. E por que você não está crescendo na empresa? Eu pontuei aqui 3 razões principais. 2 de ordem técnica e 1 de ordem emocional. Primeira coisa, a gente não cresce em empresa porque a gente não vende adequadamente.
Na live da semana passada, eu passei para vocês um roteiro de vendas, tá bom? Por que a gente não vende adequadamente? Muitas vezes você tá vendendo a coisa certa para a pessoa errada, ou seja, você tá focando num avatar, num público-alvo que não é o teu, não é para você vender para aquelas pessoas. Muitas delas até manifestam interesse, mas não estão dispostas a pagar pela tua oferta adequadamente. Então tem gente que é assim. Ou tem gente que você tá ali insistindo e fala, não resolve a minha dor, não resolve o meu problema, o teu produto não serve para mim. Entende? Então existe esse cenário da gente estar às vezes insistindo com essas pessoas, tá? Você pode estar fazendo uma precificação inadequada de forma que, isso eu peço que todo mundo sempre anote, preço veicula informação de qualidade. Quando você coloca um preço muito baixo na sua oferta, você está dizendo que a sua oferta ela tem uma qualidade inferior. Quando você coloca um preço mais alto na tua oferta, você está dizendo que ela tem uma qualidade superior. Então o preço ele comunica, ele diz para as pessoas que vão comprar qual a qualidade daquele produto. Então muita gente tem errado na forma de precificar e isso compromete as vendas. Ou ainda são vendas, são produtos com preços inadequados que acabam comprometendo o teu fluxo de caixa. Às vezes tem gente que está colocando aí um precinho às vezes pequenininho, só contando os custos variáveis do tipo, poxa, eu compro por 10, vou vender por 20 e sai vendendo um monte, mas esses 10 que ele ganha em cada produto às vezes não paga nem os custos fixos dele. Então, por fazer uma precificação inadequada, não gera quase nada no final do mês. Muita gente que vê essas lives fala exatamente essa coisa. Vendo, mas não ganho dinheiro. Por quê? Uma precificação inadequada. Não sabe botar preço nos seus produtos e serviços. Não sabe botar, porque não sabe enxergar quais são os custos fixos, os custos variáveis e quanto você quer ganhar. Não sabe botar a meta de quanto você quer ganhar. Então, muita gente não está crescendo por causa disso, não está vendendo adequadamente, não está fazendo uma precificação adequada, tá joia? E acaba comprometendo os resultados. E ainda tem gente que não está vendendo nos canais adequados. Porque quando eu identifico para quem eu quero vender, eu identifico quais são as dores dessas pessoas, os desejos dessas pessoas, anota isso aí. Todos nós temos dois motivadores. Todo mundo tem dois motivadores para agir na vida, que é a dor e o prazer. Alguma dessas duas coisas vai ser suprida pela sua oferta de produto ou serviço. Então, quais são as dores do teu avatar? Avatar é teu público-alvo, assim, aquele ideal, aquele que você quer atender sempre. Então, quais são as dores, os problemas, as necessidades que essa pessoa tem? Ou quais são os desejos, os anseios, os prazeres que ela quer que sejam atendidos? A sua oferta ela tem que atender isso. E quando eu descubro essa pessoa e o que ela anseia, eu posso ajustar a minha oferta às necessidades ou desejos dessas pessoas. Muita gente cria, ontem mesmo tinha uma pessoa vindo com uma ideia de produto para mim e tudo mais. Tinha tudo pronto, tinha lá os produtos dele, o fornecedor dele, os canais dele, super legal. Eu perguntei para ele uma pergunta muito simples. Você tem mercado para isso? Você tem clientes para isso? Porque não adianta nada eu ter um produto ou um serviço uau, se as pessoas não querem. Entende? Não adianta. E muita gente fica querendo vender empurrando a minha oferta uau para pessoas que não querem aquilo. Não existe mercado para aquilo. No entanto, se a minha oferta eu descubro que meus produtos, que o meu público quer, então sim, há um match. Tem gente que fica empurrando. Não, as pessoas odeiam vendedores, porque vendedores só falam deles, das vantagens deles, do tanto que eles são incríveis, os produtos são sensacionais. E existe aquela sensação que ele quer te empurrar porque ele vai ganhar com isso. As pessoas não gostam de vendedores, mas as pessoas amam comprar. Amam comprar. Amam ter uma experiência de ir lá comprar um negócio e resolver o problema da vida dela. Amam ter a experiência de ir lá e comprar e resolver e satisfazer as necessidades e desejos dela. Uai, Camila, mas e aí, não precisa ter a figura do vendedor? Sim, um vendedor voltado para as necessidades e desejos do seu cliente. Não é o quanto eu sou uau como vendedor, o quanto meu produto é incrível. Não se trata disso. Se trata de entender o que você quer, o que você precisa e uau, para isso aí que você precisa, eu tenho uma solução. Gostaria de ouvir? Sim.
A solução é essa, vai resolver os seus problemas dessa forma, vai te satisfazer dessa maneira, você vai ter uma experiência muito mais agradável porque isso vai resolver isso e aquilo outro. Então é uma venda que é totalmente voltada para o cliente. É o inverso, é tirar o foco de si e focar na pessoa que você está atendendo. Quantas vezes eu tive que mudar ofertas de produtos e serviços porque não atendi adequadamente meu cliente? Entende? Então, o primeiro motivo pelo qual você não está vendendo é uma venda inadequada. E se você quiser mais informações, veja na live da terça-feira passada, tá joia? E o segundo motivo, Camila, eu até vendo, mas eu não sei o que acontece. Eu vendo, eu chego no final do mês, não sobra dinheiro. Não sei o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo? Você não faz gestão. Gente, só vender na empresa e ir lá entregar, você pode ser até o colaborador da sua empresa. Qualquer pessoa pode fazer isso. Agora, o seu trabalho enquanto CEO, gestor de negócio, dono de empresa, é fazer gestão desses recursos. Imagina você um balde onde se bota água. Suponha que o dinheiro que entra na sua empresa, o balde é a empresa e a água é o dinheiro. E você o tempo todo tá botando dinheiro lá dentro. Só que quando chega no final você fala, cadê o dinheiro? Muitas empresas que são esse balde estão com lá no fundo um furo no balde. Tem um furo no seu balde. Se você vende, mas no final não te sobra dinheiro porque tem um furo no seu balde. O que é o furo no balde? O furo no balde pode ser, primeiro, desperdício. Desperdício? Com certeza. Uma forma que eu ganhei muito dinheiro foi evitando desperdícios. Gestão dos meus recursos. Se você tem insumos, materiais que pode jogar fora e não ganha nada com isso, ok. Mas a maior parte das empresas não pode se dar esse luxo. Precisa aproveitar da melhor forma possível todos os recursos disponíveis. Então, para você ter gestão desses recursos, você precisa saber quais são os recursos, quanto eles te custam e como eles estão sendo aplicados. Vou falar do exemplo do restaurante. Eu preciso fazer toda a compra, botar no meu estoque, ir lá, fazer cada prato, saber quanto que sai daqueles meus insumos em cada prato, entregar para o meu cliente. Mas nessa manipulação desses produtos e serviços, 1 quilo de arroz pode me gerar 3 quilos de arroz pronto. Um tanto de peixe, quando eu limpo, eu posso ter uma quantidade de perda de peixe. Eu preciso precificar, saber quais são cada um desses custos. E tem gente que não sabe os custos. Aí fala assim, poxa, mas eu compro um negócio, vou lá, faço... Eu dei o exemplo do brigadeiro, o rapaz que ia lá, comprava o brigadeiro, fazia, né, embolava os brigadeiros e vendia os brigadeiros. Falei, meu amigo, tô vendendo isso por R$1,50, quanto é que você tá ganhando por cada um? Não sei. Quem que sabe? Se você não sabe, quem que sabe? Quantos brigadeiros você tem que vender para gerar R$500 aí para você? Não sei. Quem que sabe? Meu amigo e minha amiga, quanto empresário que não sabe? Que vende, aí vai, chega lá no final do mês, vai olhar o extrato do banco. Ah, não, tem aqui R$1.000, tive lucro. Será que você teve lucro? Será que você não comprou alguma coisa parcelada que gerou a sua venda de hoje? Acabou, você vendeu todo o seu estoque, mas tem boletos lá na frente, 10 parcelas de R$500 ainda e tudo só tem R$1.000 no teu caixa? Será? Então, muita gente não está crescendo porque não faz gestão dos recursos que entram na empresa. Não tem ideia de como fazer isso. Se você quer resolver esse problema, existem diversas plataformas com preços totalmente acessíveis que você pode usar e fazer a sua gestão financeira. Entradas e saídas. Quanto que entra na tua empresa, quanto que sai na tua empresa e quanto que ainda vai entrar e sair lá na frente. Por exemplo, se eu sei que eu tenho uma dívida, eu tenho que pagar 10 boletos de R$500 e hoje eu tenho R$1.000 e a minha previsão para os próximos meses é de 200, meu amigo, eu tenho que gerar 300, mais 300, mais 300, mais 300, mais 300. Eu não posso sacar esses R$1.000 de hoje porque senão eu vou estar comprometido no futuro. Entende?
É isso que eu e você precisamos fazer urgentemente. Gestão empresarial. O meu sócio é um exímio vendedor. Exímio vendedor. Vende gelo no Alasca. Ele vende muito. Só que quando chega pra mim, a minha responsabilidade é pegar esses recursos e potencializar. Falou, tu botou aqui, agora eu vou dizer, esses recursos que estavam antes em desperdício, não preciso disso, não preciso daquilo. Para gerar isso tudo que você está gerando aí de receita hoje, a gente precisa gastar muito menos. Imagina, eu tive uma palestra com um dos donos do Coco Bambu em Brasília, presidente da Brasel também, Associação de Brasileiras de Bares e Restaurantes. Eu falo de restaurante porque me lembra, já tenho experiência nisso, mas tinha gente de várias áreas lá. E hoje eu lido com centenas de empresários de todas as áreas. E aí ele falou o seguinte, como presidente da Brasel, ensinando para donos de bares e restaurantes como lidar com esse momento. E ele, no próprio negócio, um dos grandes diferenciais dele não foi vender mais. Não foi só adaptação para o delivery, porque isso foi uma necessidade do momento. Mas o que trouxe um diferencial competitivo para ele durante esse processo foi gestão de recursos. É você evitar desperdício, se tornar mais eficiente. Aquilo que precisava, às vezes, de 10 funcionários para fazer, você bota um aplicativo, uma plataforma que você só precisa de 2. São 8 funcionários que não precisam mais estar naquela função. Entende? Você se torna mais eficiente produzindo mais com menos recursos. Automatização de processos. As pessoas elas ficam livres para fazer trabalhos menos mecânicos, nos quais elas podem ser substituídas por robôs, e elas começam a fazer trabalhos mais intelectuais que robôs não podem fazer. Um exemplo, relacionamento diferente com o cliente. É usar de forma mais inteligente os seus recursos. É ser mais produtivo. E é o recurso que entrar não simplesmente pagar boleto, pagar conta, porque isso não é gestão empresarial. Isso não é gestão empresarial. Por isso que muito dono de negócio não é empresário. Ele é um escravo do próprio negócio, porque tem gente trabalhando e tira uma merreca de dinheiro. Tem gente que tem funcionário ganhando mais que o dono. Funcionário ganhando mais que o dono. Porque às vezes o dono nem tira o dinheiro dele porque tem que pagar funcionário. E não é para isso que eu e você temos um negócio. Não é para isso. Podem haver fases disso, mas isso ser uma constante está errado. Existem momentos que a gente passa uns perrengues. Claro que existe. Já fali negócio, já tive 70 centavos na minha conta sem saber como é que eu ia comer. Sem saber como é que eu ia comer, como é que eu ia pagar a conta. Botar gasolina no carro para poder sair para atender cliente, para ver se eu gerava mais dinheiro. Acontece essas fases, com certeza, mas são fases, não são constantes. E tem gente que tá há anos ali, com a corda no pescoço, tentando sair daquele mar de afogamento. Não é para isso que eu e você temos negócio. Nós temos negócio para servir pessoas e servindo adequadamente as pessoas, recebemos esses recursos pelo valor que nós entregamos para elas. Tá bom? E isso me leva ao terceiro ponto, que é assim, gente... Muita gente não está crescendo por causa de hábitos e comportamentos de pequeno impacto. Por causa de comportamento. Não é porque, eu não tenho técnica de venda, eu não sei lidar com digital. Não é só porque eu não sei fazer gestão de negócios. Não, por causa de comportamentos. E eu vou explicar para vocês o seguinte. Pessoas pequenas vencem pequenos desafios. Pessoas grandes vencem grandes desafios. Do que eu tô falando? Quando você tinha lá seus 3 anos de idade, você ia calçar um tênis, tinha aquele cadarço para amarrar. Aquilo ali era um desafio tremendo. Você mal conseguia segurar, ter toda a coordenação. Tinha que ir lá fazer uma orelhinha, depois outra orelhinha. E a primeira orelhinha do cadarço soltava. Aí você ia de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Até um dia, quem sabe, conseguir fazer. Não é? Era um grande desafio aquilo pra você. Só que depois que você cresceu, esse desafio de amarrar o tênis, você faz de olho fechado, você faz com o pé nas costas, você faz com as mãos atrás e pega você faz de todos os jeitos, porque se tornou um pequeno desafio. O processo de amarrar o tênis permanece o mesmo. Nada mais é do que amarrar um tênis. Mas quem cresceu foi você. Quem cresceu foi você. O que eu quero dizer com isso? Os desafios não mudam de tamanho. Eles continuam sendo iguais. Todos eles.
Pandemia é pandemia para todo mundo. Problemas com funcionários é problema com funcionário com todo mundo. A crise econômica é crise econômica para todo mundo. É tudo para todo mundo. Mas existem pessoas que são maiores que esses desafios. Então, muita gente não está crescendo não é por causa do desafio. É por causa do seu tamanho em relação ao desafio. Tem gente que é maior que os desafios, tem gente que é menor. E isso é muito, muito, muito importante que você tenha entendimento. E para isso eu vou trazer para você um conceito chamado de matriz de crenças do indivíduo. Ele diz o seguinte: tem gente que quer fazer o seguinte, cara, eu quero ter uma empresa grande, eu quero ter muito sucesso, eu quero ter funcionários trabalhando felizes, eu quero ter impacto, eu quero ter abrangência nacional, ou estadual, ou local, eu quero ter um estilo de vida massa, eu quero ter, né? Só que eu não sei se você sabe que a maior parte das pessoas que ganham na Mega Sena, ou seja, elas passam a ter muito dinheiro, de forma geral, essas pessoas, elas acabam perdendo dinheiro se não se tornarem piores do que antes de ganhar na Mega Sena. Por quê? Existem muitos desses casos. Por quê? E se você procurar na internet, você acha reportagens a esse respeito. Porque as pessoas querem ter coisas para ser. Eu quero ter dinheiro para ser rico. Eu quero ter uma grande empresa para ser um grande empresário. Eu quero ter determinada coisa para ser. Não é assim que funciona. Para ter, você precisa antes ser. O que eu quero dizer com isso? Se eu sou uma pessoa rica, eu tenho comportamentos e hábitos de pessoas ricas. E eu tenho os resultados de pessoas ricas. Então, se eu sou uma pessoa rica, o que eu faço? Gestão financeira. Básico de uma pessoa rica. Todas as pessoas ricas fazem gestão financeira. Porque elas valorizam o patrimônio delas. Elas valorizam e admiram outras pessoas ricas. Elas vão lá aprender, se tornam humildes. Puxa, você tem esse tanto de carro. Elas não criticam, elas valorizam. Puxa, que legal, como é que você fez isso? Quem é o seu contato? Quais foram os caminhos que você percorreu? São pessoas que falam de patrimônio líquido, investimento. São pessoas que têm esses hábitos. São pessoas que se consideram merecedoras. Poxa, eu trabalho, mereço sim ter coisas boas, gosto de coisas boas. Vou me presentear com coisas boas, vou transbordar isso para pessoas. São pessoas extremamente doadoras. Então, se eu sou uma pessoa rica, eu faço o que pessoas ricas fazem e tenho os resultados que pessoas ricas têm. No entanto, se eu sou uma pessoa pobre, quando eu falo que eu sou, é como eu me vejo, a imagem que eu tenho ao meu respeito. Se eu tenho uma mentalidade de que eu sou uma pessoa pobre, eu faço coisas que pessoas pobres fazem. O que pessoas pobres geralmente fazem? Não sabem fazer gestão financeira, muitas vezes não sabem nem por onde começar. Elas trabalham só para o sustento próprio e elas estão sempre falando sobre seguro-desemprego, carteira de trabalho, né, auxílio funeral, ficam falando de auxílio. Elas não falam de investimento, não falam de gestão financeira, não falam sobre isso. Fala ali de vamos fazer um acordo para eu ganhar alguma coisa. Muitas dessas pessoas invejam e criticam pessoas ricas. Acham que as pessoas ricas são responsáveis pelas mazelas e misérias delas. Que essas pessoas deveriam entregar coisas para elas. E quando entregam, estão fazendo um favor. Não é uma obrigação. E pessoas que são pobres e têm comportamentos de pobreza gastam mais do que têm. Muitas fazem parcelamentos longos e absurdos, pagando uma taxa de juros altíssima. Pessoas que se veem como pobres tomam atitudes, fazem coisas que as pessoas pobres fazem que têm os resultados que pessoas pobres têm. O que acontece? Quando você dá muito dinheiro para uma pessoa que tem uma mentalidade, uma autoimagem, ela se vê como uma pessoa pobre, ela vai continuar agindo como uma pessoa pobre. Vai continuar não fazendo gestão financeira, vai continuar gastando mais do que tem, vai continuar invejando outras pessoas, vai fazer coisas para mostrar para as pessoas que é rica. Vai fazer esse tipo de coisa e vai ter os resultados que uma pessoa pobre tem, mesmo tendo muito dinheiro. Por isso, pessoas que ganham muito dinheiro, mantendo a mentalidade de pobreza, voltam ao estado anterior e muitas vezes pior. Porque todos aqueles hábitos foram potencializados. Se antes ela ganhava 10
e gastava 20, se ela ganhou 1 milhão, ela vai gastar 2 milhões. O endividamento é muito maior. Entende? Nós não mudamos os hábitos porque passamos a adquirir coisas. Não. E muitas vezes, muitas pessoas não crescem em empresas por causa desta autoimagem. Se veem como pessoas pequenas. Chegam desafios, se desesperam, sentem medo. Sabe o que é o medo? Medo é quando você antecipa, você olha lá na frente no futuro, você vê um monte de dor, vai dar errado isso, vai dar errado aquilo, tudo vai dar errado e vai doer, eu vou perder tudo e eu vou morrer, minha família e tal. E começa a sentir a angústia no presente, de algo que ainda nem aconteceu. E por que ela vê toda essa coisa horrível acontecendo lá na frente? Porque ela não se vê como capaz, grande o suficiente para passar os desafios e ver um futuro melhor. Falar, cara, beleza, existe essa possibilidade? Claro que existe. Mas também existem outras. Se eu fizer por onde, eu consigo chegar lá. Então, pessoas pequenas fazem coisas que pessoas pequenas fazem e tem resultados de pessoas pequenas. Mas pessoas grandes, quando vem um desafio ou uma oportunidade, falam assim, eu posso achar um caminho. Pode até não saber agora, mas eu dou um jeito aqui, eu vou descobrir esse caminho aí. Mas eu sei que eu sou capaz de descobrir o caminho. Eu sei que eu posso vencer esse desafio. Eu sei que eu posso aproveitar essa oportunidade. Eu sei que eu posso me conectar com pessoas melhores do que eu, entende? E começa a agir como pessoas grandes e tem os resultados de pessoas grandes. Então não tem dessa de você ter o recurso. Ah, Camila, me dá um investimento. Se eu virar pra você hoje e falar assim, olha, eu tenho R$1 milhão pra investir na sua empresa, o que você faria? Se você não me der essa resposta de bate pronto, olha, eu investiria tanto nisso, X% nisso para resolver minha vida e a gente potencializar, você não tem uma mentalidade de um grande gestor, de um grande empresário. E como é que você vai crescer a empresa pensando pequeno? Porque se você pensa pequeno, se você acredita que você é pequeno, você vai fazer coisas pequenas e ter resultados pequenos. Você está preparado para crescer o seu negócio? Você está preparado para ter grandes coisas? Então isso acontece muito com os empresários. Inclusive lá no meu curso que eu dou no Método CEO, que eu já lancei já tem um tempo, e o pessoal está fazendo o curso, o primeiro módulo é esse. Eu falo assim, olha, eu já dei treinamento pra caramba, já ensinei um monte de gente, técnicas de gestão de pessoas, de gestão de negócios, mas não adianta eu ensinar um monte de coisa, porque tem um monte de gente que tem um monte de habilidades, que tem um monte de cursos, que tem um monte de competências, mas não é tudo aquilo. Então, quantos empresários que eu converso, eu falo, caraca, que massa, que pessoa incrível, mas ela não se vê daquela forma. E aí, como ela não se vê daquela forma, ela age pequenininho e tem resultados pequenininhos. Então, o primeiro módulo que eu trabalho é a autoimagem. É construir nas pessoas o seguinte, meu amigo, você pode ter essas competências todas, mas se você for uma pessoa, uma criancinha que não sabe nem amarrar o tênis, eu posso te dar todo um arsenal, toda uma bagagem que você nem vai conseguir botar em prática. E se você observar, muitas pessoas não têm crescido e você consegue enxergar esse comportamento pequeno justamente na hora de uma crise. Justamente na hora de um problema. Como eu tenho lidado com pessoas assim, é um pouco chocante. Você vê pessoas adultas se comportando como crianças. Muitos de nós têm sido infantilizados. Chega um desafio, não quero mais, joga tudo pra cima. Como assim? Não quero mais? Tá difícil, não quero mais? Não, meu amigo, você pega a sua bola e não brinco mais, vou embora? Como assim? Não tem como você chegar num nível grande se num desafio deste tamanho você desistiu. Não tem como. Isso é uma mentalidade extremamente infantil e pequena. Então você muitas vezes não está crescendo porque não cresceu você. E quando chega uma oportunidade, um desafio diante de você, não tem problema você se sentir desconfortável. Não é disso que eu tô falando. Eu me sinto desconfortável com um monte de coisas que ainda são muito grandes para mim. Mas eu tenho duas opções. Eu falar assim, o problema é o outro, o problema é o governo, o problema é isso, o problema é aquilo. Ou eu olhar com quem é maior do que eu, olhar para as pessoas que são maiores do que eu e falar assim, como é que eu preciso, o que eu preciso ser, quem eu preciso ser e o que eu preciso fazer para me tornar aquelas pessoas. Como aquelas pessoas que estão jogando um jogo maior do que o meu. Que já passaram de fase, como se fosse num videogame. Passei de alguns chefões. Ensino para as pessoas que ainda não passaram para esses chefões, mas pessoas que estão dispostas a aprender. Pessoas que estão dispostas a não desistir, a perseverar.
E aí, depois que eu passei desses chefões, tem um chefão que eu ainda não passei. Mas como é que aquele cara passou? Que comandos ele dá que eu não sei dar? Como é que é o esquema que tem que eu não sei? Que caminho que ele faz que eu não fiz ainda? Então, muita gente não cresce por justamente quando chega um desafio, desaba. Meu amigo, desaba, surta, não tem um controle emocional, não tem uma autoimagem forte o suficiente para se considerar capaz de superar esses desafios. E você vê também que a pessoa ela tem uma autoimagem pequena no dia a dia. Além desses desafios que surgem, além desses confrontos, dessas situações que acontecem, são pessoas que na maior parte das vezes estão perdendo nas relações. Então, numa situação de negociação, se está lidando com um grande cliente ou uma pessoa que ela considera muito importante, ela começa a dar um monte de desconto. Não consegue fincar o pé e falar, a minha entrega tem valor. Tem valor. Tem valor. E por mais que você seja esse bambambam, o que eu sei você não sabe. Então, minha entrega tem valor e você precisa de mim. Não é incomum, gente, e é muito bom, na verdade, a gente estar perto de pessoas muito melhores do que a gente. Primeiro, porque a gente aprende esses caminhos. E segundo, elas não sabem de tudo. Elas não têm todos os recursos. Você, se a sua oferta tiver valor e você consegue enxergar o seu valor, você consegue negociar bem. Puxa, tu é o cara, tu é fera, olha, você assim faz bilhões aí, eu ainda tô nos meus milhares e tal, mas você não sabe fazer o que eu sei. E outras pessoas não entregam como eu entrego. Vamos fazer uma negociação justa. Mas a pessoa que não tem esse senso de valor próprio, não tem essa autoimagem muito bem definida, ai meu Deus, é aquele cara, aí o cara tá lá sugando ele, e me dá isso, me dá aquilo, vamos, porque cara, é uma oportunidade que se a gente não pegar nunca mais vai ter outra na vida. Como assim? São pessoas que perdem na negociação. São pessoas que olham para um colaborador e, cara, se ele for embora eu vou morrer, nunca mais na vida eu vou ter. Meu amigo, será que só aquela pessoa é insubstituível? Se ela morrer, seu negócio acaba? Que se você vender a tua empresa, tudo acaba na sua vida. Você e eu somos maiores do que empresas, do que dinheiro, do que oportunidades. Nós somos maiores. Nós somos maiores. E essa crise, nós já passamos por outra crise. Eu tenho certeza que você já passou por alguma crise de saúde, você superou. Você já passou por alguma crise no seu relacionamento, qualquer um dos relacionamentos pessoais, profissionais, e você supera. Isso é outra crise. E também vai passar. Agora qual o seu tamanho depois dessa crise? Dói crescer? Claro que dói. Vai malhar, vai para uma academia, fazer uma atividade física, ver se não dói, pegar peso, pegar barra, fazer uma dieta para você ficar lá musculosão. Claro que dói. Mas você pode escolher o tamanho da sua dor. Ou você escolhe a dor do sofrimento de ir lá e fazer, enfrentar o que precisa ser enfrentado e tá fortão e preparado para qualquer coisa, enquanto alguns estão carregando ali 20 quilos, tu carrega 100 de boas. Ou você pode enfrentar a dor de estar extremamente obeso, com um sobrepeso terrível, cheio de doença, e aí quando vier a adversidade de você carregar 20 quilos, você não dá conta. Nem os 20 quilos. Porque não se dispôs a se preparar para crescer. Quem vem se preparando e tem se preparado agora, vai estar mais habilitado para crescer, para superar desafios. Quem não está, infelizmente, nesses casos, pode sim até morrer, se não decidir mudar de postura. E é interessante que isso tudo que eu tô falando para vocês é uma forma de comunicação. Quando nós nos vemos de determinada forma, isso se reflete na forma como nós nos comportamos, que é o que eu chamo de comunicação. Comunicação verbal e não verbal. Ou seja, aquilo que eu acabo falando para as pessoas. Tem um monte de gente que fala assim, ai, gente, é muito difícil. Ai, nossa, cliente é muito chato. Ai, por quê? E sabe, começa a murmurar de todo mundo. Gente, pessoas que crescem, pessoas maduras não ficam falando de pessoas, não. Não tá ligando pra isso. Ah, porque fulano é assim. Ok, fulano é assim. O que eu vou fazer em relação a isso? Não me importa se a pessoa é grosseira, não me importa se a pessoa tem problema, isso não é importante. Importante é o que eu, como uma pessoa adulta e responsável pelos meus resultados, vou fazer diante disso. Entende? Essa é a grande sacada das pessoas que enfrentam desafios. Não importa isso, não importa o resto, é como eu vou administrar, gerir tudo isso.
Tem desafios enormes? Tem, mas a minha comunicação muda. Agora, pessoas que são menores do que outras, porque fulano falou assim de mim. Porque fulano tá falando isso. Porque o cliente tá fazendo aquilo. Sabe? Fica pequenininho, encolhido. A tua autoimagem se reflete no que você diz e como você se comporta diante dos desafios. Isso se reflete na sua comunicação. E o seu comportamento é que vai gerar os seus resultados. O seu comportamento vai gerar resultados. Sempre? Claro que não. Quando você foi aprender a andar de bicicleta, quando você foi aprender a andar, você caiu inúmeras vezes. Eu caí inúmeras vezes. E nem por causa disso a gente parou. Estamos aqui todo mundo em pé, alguns correndo, alguns plantando bananeira, alguns fazendo várias coisas. Nós não paramos de nos comunicar em relação a isso, a esses desafios. A grande questão é quando eu e você paramos. Não dei conta, agora morreu, tudo acabou. Pronto, então morreu, acabou. Imagina se você, na primeira queda, você tivesse parado de tentar andar. Até hoje você estava aí se engatinhando, se arrastando de um lado para outro. E muitos empresários, na verdade, as empresas são resultado dos seus principais líderes, dos seus principais gestores. Porque se você não for uma pessoa grande, que pensa em termos de maturidade, crescimento profissional, pessoal, de negócios, como é que você vai inspirar que outras pessoas sejam como você? Se você teme que pessoas está perto de pessoas melhores que você, como é que você vai contratar pessoas maravilhosas que ao invés de você dizer para elas o que elas devem fazer, elas que vão dizer o que você deve fazer? Minhas contratações são baseadas nisso. O que a pessoa tem para me ensinar? Porque se for para eu dizer o tempo todo, se eu for a melhor pessoa da minha empresa e dizer para todo mundo o que elas devem fazer, a empresa vai crescer até o meu tamanho, o tamanho da minha mente. E eu não quero isso, eu quero algo que se torne maior do que um legado. Algo muito maior. Uma perspectiva muito maior. Entende? Só que se eu for uma pessoa infantil, eu vou falar, não, nossa, pode tomar o meu lugar. Nossa, vai que toma meu... ela é muito melhor do que eu, vai tomar o meu lugar. Pessoas pequenas têm comportamentos pequenos e têm resultados pequenos. Pessoas que se propõem a ser grandes pessoas, pensam de forma grande, comportamentos grandiosos e têm resultados grandiosos. Então, meu amigo e minha amiga, muitas vezes não importa você saber de vendas, você saber de gestão, porque tudo isso são técnicas que nós podemos aprender. Mas antes disso, você precisa ter uma mentalidade. Você precisa ter a autoimagem correta para você crescer negócios. E eu sei disso porque eu já fui uma pessoa com a mentalidade deste tamanhozinho. Sempre perdendo nas minhas relações, crescendo, bombando, trazendo resultado para todo mundo. Mas para mim era, desse tamanhozinho, porque a minha autoimagem era muito pequenininha. Me associava com pessoas pequenas que também traziam poucos resultados, porque era como eu enxergava até onde eu podia ir. Esses dois componentes, o comportamental e o técnico, são cruciais para eu e você crescermos negócio. Então eu estimulo, eu desafio você a investir nisso, para você crescer sua empresa. Dois aspectos, o comportamental e o técnico, tá bom? Aprender sobre gestão de negócios, aprender sobre vendas, aprender como ser líder, CEO e aprender os aspectos comportamentais também, porque não adianta nada você botar todas as técnicas em prática se vão ser técnicas apenas para crescer um negócio pequenininho, tá bom? Gente, muito obrigada para vocês que ficaram até agora, para todos os outros que passaram, para os que ainda vão ver, tá bom? Todas as terças-feiras à noite eu tô fazendo lives, eu divulgo o tema da live na segunda-feira, então fica ligado aí. E se você gostou, deixa seu comentário e compartilha com as pessoas, com os empresários que você sabe que vão gostar desse tema, vai fazer diferença na vida deles. Quando eu falei das pessoas ricas, eu posso dizer uma coisa pra você. Sabe o que é a riqueza? O dinheiro é um símbolo de valor. As pessoas entregam pra você quando elas te valorizam. Então, o tempo todo é importante que nós geremos valores para as pessoas. As grandes riquezas, fortunas mundiais, são pessoas que fornecem valor. Não são pessoas que consomem. São pessoas que fornecem. Então, forneça valor para as pessoas. Eu desafio você a fornecer. Seja contribuindo com seu conhecimento, seja compartilhando bom conteúdo, mas falando, lembrei de você. Eu tô mandando isso aqui para você. Olha, isso aqui pode ser que funcione para você na sua vida. E vai agregando valor, porque eu te asseguro que um dia isso volta. Vai plantando, porque essa colheita um dia vai voltar para você. Funciona comigo, funciona com outras pessoas e também vai funcionar com você.
Tá bom? Então é isso, meus queridos. Muito obrigada. Beijo grande. Excelente restinho aí de terça-feira pra vocês. E me aguarda que na próxima terça-feira eu quero falar mais sobre gestão de empresas com você. Tá bom? Grande beijo. Até mais.